tema de hoje é aspectos relevantes do direito empresarial à luz do novo Código Comercial. Tema de extrema importância, justamente porque temos em tramitação o anteprojeto do novo Código Comercial. Para fazer a palestra de hoje, nós temos o ministro João Otávio de Noronha, ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, professor de Direito Civil e Processo Civil no Instituto de Educação Superior de Brasília, professor da pós-graduação do Centro Universitário de Brasília, professor da Escola Superior de Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e presidente da Comissão de Juristas encarregada da elaboração do anteprojeto do Código Comercial. Bom, inicialmente então vou passar a palavra para o ministro João Otávio, que vai falar sobre isso, sobre os aspectos principais do anteprojeto. Por favor, ministro. Boa noite a todos. Inicialmente quero externar o meu prazer de estar nesse evento da Justiça Federal, cercado de amigos, aqui do embargador Marcelo Navarro, desembargador Edilson, desembargador Gurgel, Luiz Alberto Gurgel, do Renato, casado com a minha filha Carolina. Quando eu sou, precisa vir checar para ver se a filha está bem tratada. Os meus colegas juízes aqui da primeira instância, juízes titulados, substitutos, colegas advogados, estudantes, estagiários. É um prazer enorme estar nessa belíssima cidade de Natal, cidade do Sol, para conversar de um tema tão moderno. Tão moderno porque nós vivemos numa época diferente. Nós vivemos numa época onde o valor não está mais na terra. O valor não está mais na propriedade imóvel. O valor, a riqueza, está na informação. Até para quem tem terra, a informação é preciosa. Eu estive visitando semana passada, participando de um evento em Sorriso, no Mato Grosso do Norte, visitando os empreendimentos de agronegócio, e vi que a terra em si pouco vale, mas a tecnologia que decorre da informação é que é o celeiro da produção de grãos no Brasil. Lá eu pude ver o quanto a informação é importante, o quanto um estado, outrora tido como pobre, como Mato Grosso, hoje está na ponta, em pleno desenvolvimento, e tem fazendas, ou tem empreendimentos, é assim que devemos chamar os empreendimentos agrícolas, do agronegócio do Estado, de ponta. Chegamos ao exemplo dos fazendeiros ou dos empreendimentos americanos, os empreendedores americanos visitarem o Mato Grosso para ver o que faz com que o Brasil seja o maior produtor de soja do mundo, ou tenha melhor produtividade de soja no mundo, não só de soja, mas de milho, arroz, de grãos. Então é muito importante nesse momento a gente lembrar que nós vivemos numa época diferente daquela que pautou a elaboração do Código Civil 16, em que o importante era a propriedade, sobretudo no empreendimento, a propriedade agrícola, no setor de indústria, a indústria, que industrializava a produção. No Código Civil de 2005, a propriedade ainda era tida como de alto valor, mas já nos tempos atuais, quando falamos de um novo Código Comercial, o importante é a informação. É a informação que acelera a técnica de produção. É a informação que gera riqueza. Lógico, a informação aliada ao capital, aliada ao trabalho. Vocês veem a época que nós estamos. Eu fiquei muito surpreso quando eu visitava o empreendimento no Mato Grosso e eu não vi mais o trabalhador rural peão. Eu vi um operador da colheitadeira que ganha R$8.000, e a colheitadeira custa R$1,5 milhão, se quebrar, se for mal operado, e trabalha no ar-condicionado. Eu vi engenheiro agrônomo ganhando R$12, R$10.000. Eu vi técnicos, eu vi veterinários, eu vi na fazenda profissionais do mais alto. Por isso nós estamos numa nova época, uma nova era e uma nova época. Uma nova era em que o movimento é um anseio de todos nós.
Numa nova era onde o Brasil se inseriu num mercado internacional e que vem aumentando as suas exportações e, ao mesmo tempo, ampliando também as suas importações como um modo de produzir para exportar, além de produzir para o mercado. Dentro dessa nova era, a primeira pergunta que eu hei de fazer é se justifica a elaboração de um código comercial. Se em 2002, em 2003, entrou em vigor um novel Código Civil brasileiro que unificou o direito privado. A primeira pergunta, a primeira resposta para essa indagação, eu dou uma outra indagação. Teria mesmo o Código Civil de 2003 unificado o direito privado brasileiro, ou unificado alguns segmentos da parte obrigacional? E a resposta é positiva. Apenas alguns segmentos da reforma, alguns segmentos do direito obrigacional restaram uniformizados na reforma do Código Civil, na elaboração do Código Civil de 2003, aprovado em 2002, com vigência em 2003. E por quê? Aí respondo a segunda, mas isso não é o que se desejava? A Itália já não tinha feito a sua unificação em 1941? E eu respondo, mas em 1941, quando a Itália fez a sua unificação, o que era a Itália? Um país que vivia sob uma ditadura fascista, onde a imposição das leis, onde as leis eram impostas, e todos nós sabemos bem disso. Mas esquecemos do problema político, adentremos na realidade econômica da Itália. Naquela época, nós tínhamos uma sociedade de consumo nos dias atuais, como temos nos dias atuais. Naquela época, a economia mundial era pungente como hoje. Havia um intercâmbio comercial entre os diversos produtores do mundo, como temos hoje. As empresas produziam em escala com a técnica que produzem hoje? É claro que não. Nem se diga, como alguns tentam afirmar, que a tradição do direito brasileiro é a unificação. Exatamente. Que unificação? Uma unificação proposta por Teixeira de Freitas, cujo projeto não foi aprovado no Congresso Nacional. O projeto adotado foi o do Clóvis Bevilacqua, que sequer falava, ou pensava, ou imaginava a unificação do direito privado. Pelo contrário, Clóvis pregava a dualidade com muitos grandes autores de direito comercial. Um código cuidando das relações de empresa e um código cuidando das relações civis. Essa é a nossa realidade. E assim, o país se desenvolveu e chegou a 2002, quando se unificou. Portanto, a unificação nunca foi tradição do direito brasileiro. Mas eu vou mais longe para responder aos críticos. Nós precisamos de um código comercial. O Código Civil resolve tudo. O Código Civil resolve as relações empresariais pujantes. O Código Civil regula o contrato de leasing, o contrato de crédito. O Código Civil regula os contratos mais modernos que existem no mundo empresarial? E a resposta é não. Não, não e não. O Código Civil está à altura no que tange às relações comerciais, no que tange aos contratos empresariais. Ele regulou a altura das necessidades do comércio internacional, no qual o Brasil se insere ou já se inseriu? Também não. Eu preciso abandonar essa discussão se é bom ou não é bom um código comercial. O Congresso Nacional entendeu que precisava de dar um código comercial, tanto a Câmara como o Senado, e em ambos tramitam-se dois projetos de código comercial, uma de iniciativa do Senado, em que eu fui presidente da comissão, e outra de iniciativa da Câmara dos Deputados,
Projetos esses devem ser fundidos, aprimorados. Nem se diga que esse projeto é de um autor só. Aliás, ninguém criticou o Código Civil porque era de autoria do Cláudio Bevilacqua. E o projeto do Cláudio Bevilacqua foi considerado por uma comissão de juristas da ONU, que analisou os diversos códigos civis do mundo, como é o monumental Código Civil brasileiro. O Código Comercial aqui nasceu da ideia do professor Fábio Ulloa Coelho, que esboçou um projeto, mas que foi ampliado, aperfeiçoado por uma comissão de juristas notáveis no Senado. Haroldo Walter, Francisco Assis Gonçalves do Paraná, Osmar Glina, titular de Direito Comercial da Universidade Federal de Minas Gerais, e outros mais, que eu não vou aqui, não tenho tempo de anunciar todos. Então, nós precisamos entender que nós vivemos um momento onde os conflitos nascidos da área empresarial, lamentavelmente, têm sido resolvidos pelos tribunais brasileiros, ainda com base no Código do Consumidor. E alguns com base no Código Civil, sem que esses institutos tenham efetivamente aptidão para solucionar idoneamente esses conflitos. Por isso, nós trabalhamos, lutamos pela aprovação de um Código Comercial brasileiro. Bom, eu tive o prazer e a honra de ser convidado pelo presidente do Senado, senador Renan Calheiros, para presidir a comissão de juristas, encarregada de elaborar no Senado o projeto. E essa comissão, ao elaborar o seu projeto, ela pautou-se em 5 eixos principais. O primeiro, a preocupação com uma ampliação de segurança jurídica. Essa mentalidade revisionista e intervencionista do Código Consumidor não tem nada a ver com o mundo empresarial. Com a devida ver. O mundo empresarial se pauta por outros princípios. E nós precisamos atinar que essa relação intervencionista no Código Consumidor é desejável e elogiável, porque o Código do Consumidor regula as relações entre pessoas diferentes, entre o miserável e o poderoso, e aquele que tem o poder econômico. O Código Civil e o Código Comercial há de regular relações entre pessoas iguais. O Código Comercial, sobretudo, entre pessoas que se estabelecem no comércio em razão do profissionalismo. Portanto, todos aqueles que exercem o comércio, que exercem atividade empresarial, têm a obrigação de ter um mínimo de conhecimento suficiente para contratar. Daí não justificar mais aquela proteção de antes, ou aquela proteção que o Estado dá ao consumidor, que é miserável no sentido, às vezes, econômico, às vezes no sentido técnico e jurídico. No comerciante, no setor empresarial, não. As relações se pautam pelo profissionalismo. Por isso, não há que falar mais em lesão nas relações comerciais. Isso é uma tendência mundial. Relação entre pessoas idênticas não deve se pautar com uma larga intervenção do Estado. E, sobretudo, do Estado jurídico. Então, a primeira preocupação foi a ampliação da segurança jurídica. A segunda, a preocupação com a modernização da legislação empresarial. Não só elaborar um código comercial, era a proposta da comissão, como também, e principalmente, atualizar a legislação empresarial existente no país. Dar um retoque na lei de recuperação de empresas. A modernizar, corrigir os desvios encontrados em função do tempo. Segundo, a necessidade, isso é umbilicalmente ligado à história do direito comercial, a fortalecimento, a necessidade de fortalecer as normas consuetudinárias de autorregulamentação. Lembre das corporações de ofício que foram perdendo espaço
em face da estatização das leis. Mas observe, o comércio internacional se pauta por regras de autorregulamentação. Aliás, um exemplo mais típico, a propaganda. No regulamento de propaganda, nós temos um órgão encarregado, o Conselho Nacional, encarregado dessa regulação, que não é feita pelo Estado. Resolve-se no plano de autorregulamento. O que ocorre lá, ocorre no mundo empresarial. No mundo empresarial. Depois, olha, destilha com o espírito do direito comercial a burocracia. Preocupou-se o projeto com a simplificação e desburocratização da vida empresarial. E depois, mais importante, trabalhar com regras que propiciam uma melhoria do ambiente negocial no Brasil. Nós temos um ambiente negocial de alta desconfiança. Os senhores viram o rebaixamento da classificação do Brasil essa semana. Os senhores viram que nós vimos, mesmo no período de aula, de 3 anos atrás, nós nunca atingimos a classificação A. Nós estamos sempre no B. B+, e agora estamos no B-. E por quê? Uma das causas, o excesso de intervenção do judiciário nas causas empresariais. Cria um ambiente de insegurança, negocial. A intervenção do governo no setor elétrico, com quebra de contrato, espantou investimentos. Os investidores fugiram do Brasil nessa área. E a consequência nós estamos vendo, estamos mais do que vendo, sentindo a constante queda de energia nas nossas residências. Também preocupou-se a comissão com a atualização da legislação empresarial brasileira em diversos aspectos, sobretudo do comércio eletrônico empresarial, chamada plataforma B2B ou B2B, que na realidade é a plataforma eletrônica de comércio entre empresas. Aqui não há preocupação, não foi em cuidar da plataforma B2C ou B2C, que é que envolve o consumidor. A regulamentação do projeto, sim, sobretudo, ao comércio entre empresas. Também contratos novos foram incorporados no projeto do Código Comercial. Houve uma preocupação com a proibição do parasitismo, a redução do prazo de prescrição no âmbito comercial não pode ser do Código Civil. O comércio se pauta pela estabilidade, os negócios jurídicos precisam ser resolvidos pontualmente. Só no Brasil uma demanda por controle acionário demora 15, 20 anos. Nos Estados Unidos não passa de 1, 2. Até porque eles têm várias especializadas em empresas. Mas não é várias para cuidar de falência concordada. Várias especializadas em resolver rapidamente todos os conflitos de empresa, porque o americano tem o conhecimento e a sabedoria de entender que o que impulsiona a economia e o que gera emprego e que gera pagamento de tributo são as empresas. Por isso ele não deixa em xeque um controle acionário por longo tempo. E aqui nós temos demandas de controle acionário que duraram por 10, 15 e até 20 anos. Eu pergunto, que empresa consegue captação de recursos no mercado financeiro ou no mercado de capitais com a discussão do seu controle acionário? Evidente. E no que tange a contratos, houve uma preocupação, primeiro, de repressão do registro de sociedades fraudulentas. Segundo, uma modernização das leis de dupla
das regras relativas a duplicado mercantil de prestação de serviços. Houve também aqui contratos novos, como o exercício de empresa em regime fiduciário, que é o trusting que nós conhecemos. Tratou da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, o professor Marcelo Navarro vai falar daqui a pouco. Cuidou da liquidação da liquidação da sociedade por cota em razão de falecimento, a expulsão e retirada do sócio, a apuração de haberes, a responsabilidade civil do empresário, um capítulo específico sobre o agronegócio que hoje representa 25% do PIB brasileiro. 25% do PIB brasileiro. Nós não estamos mais falando do produtor que vende 100 sacas de café. Nós não estamos falando do produtor que planta 3 hectares de arroz. Nós estamos falando de um negócio empresarial, organizado sob forma de empresa, portanto, um exercício de atividade econômica organizado que produz 25% do PIB brasileiro. Contribui muito com a economia. Também cuidou do direito comercial marítimo e para surpresa de muitos, Ford tem um capítulo, o projeto Código Comercial, tem um capítulo sobre o processo empresarial. O processo civil comum não serve para resolver os conflitos empresariais. Por isso, criou-se um capítulo do processo empresarial. E, logicamente, vai aplicar subsidiariamente as regras do Código de Processo Civil. Mas é preciso ter a mentalidade adequada do povo. O que nós temos, na realidade, é um pensamento jurídico novo, moderno, contemporâneo. Introduziu-se a disciplina jurídica dos contratos que, malgrado a grande importância para a economia, era desconhecido da lei. O contrato fiduciário no custo é desconhecido na nossa legislação. O contrato de logística, contrato de distribuição, fomento mercantil, que nós chamamos de PEC, batizamos de PEC, o próprio contrato de shopping center, nada disso é regulado. Isso tudo passa a ser regulado no projeto do Código Comercial e no futuro Código Comercial. E esse projeto divide-se em 3 partes. A parte geral, que está dividida em 4 livros, das normas do direito comercial, das pessoas, da pessoa do empresário, do bem da atividade do empresário, dos bens e da atividade do empresário e dos fatos jurídicos empresariais. Em fatos jurídicos empresariais nós temos alguma nulidade. O sistema, eu vou falar daqui a pouco, o sistema de nulidade proposto, o sistema de invalidação dos negócios empresariais difere do tradicional adotado pelo Código Civil. Vamos ver? E o projeto reconhece a especialidade do fato empresarial. Do fato empresarial ou do negócio empresarial. A parte especial compreende 5 livros, trata da sociedade, das obrigações, contratos e títulos de crédito, do agronegócio, do direito comercial marítimo e do processo empresarial. E a parte complementar abriga as disposições finais e transitórias. Nós sabemos, e por muitos anos estudamos isso na universidade, que um código não deve preocupar com princípios nem por definir institutos. Assim o era no passado. Odiernamente, os princípios, na realidade, já, como bem dilucidou Miguel Reale, o princípio, na realidade, equivale à norma jurídica. E como norma jurídica, deve ser acolhido pela legislação. E nós vamos ver que o Código, no passado, os princípios recebiam outros nomes. Nós vamos ver que antigamente falava-se na cultura jurídica humana, ou outra vez, isso é no tempo de Clóvis. Depois nós vamos ver a natureza das coisas, se referia aos princípios assim, Espínola Filho. Depois vamos falar em pressuposto científico da ordem jurídica, já nos falava o grande Carlos Maximiliano. Odiernamente, nós tratamos os princípios como princípios e reconhecemos nele, a doutrina reconhece nele uma força normativa, portanto, uma força
regulatória. A verdade é que os princípios, sobretudo hoje no Brasil, eles desfrutam de uma acentuada centralidade na argumentação jurídica. E se olharmos bem, ao contrário das normas que obedecem a regra do tudo ou nada, a lógica do tudo ou nada, os princípios apresentam como comandos de otimização. Ou seja, sempre se busca um princípio para resolver o caso concreto. Mas o que nós temos que censurar e censuramos, desde a entrada do Código do Consumidor, mais tarde com a vigência do Código Civil, nós temos, na realidade, uma anarquia de princípio no sistema. O juiz, quando não conhece a norma ou quando não a quer aplicar, o que ele aplica um princípio. Então, nós temos alguns princípios catalogados na Constituição brasileira que passam a ser fonte de todos os conflitos que quer se decidir contra a norma posta. É o conflito da dignidade humana, o princípio da função social da propriedade, o princípio da função social do contrato. Todo juiz, quando não quer aplicar a norma posta e quer promover uma intervenção, busca um princípio. Essa farra de princípios preocupou a comissão que elaborou o Código Comercial. Por isso, houve uma preocupação de traçar e enunciar os princípios que deveriam reger as relações comerciais. E o Código delineou, enumerou esses princípios. E quis dizer com muita clareza que a intervenção estatal nessas relações deve ser o mínimo. Se busca nesse tipo de relação sobretudo, um ambiente de segurança jurídica. Portanto, os princípios devem ser trabalhados na busca da segurança jurídica. Bom, eu quero trazer uma novidade. O Código Comercial não simplesmente copiou parte de legislação ou contratos com as constitucionais, ele sistematizou, procura sistematizar o ordenamento jurídico empresarial, sem nenhuma sombra de dúvida. Mas ele traz uma excelente novidade no campo do fato jurídico. Nós estudamos o fato jurídico como todo acontecimento do mundo e batizamos como negócio jurídico todo o fato que tem ação humana, cujo resultado é querido e previsto pelas partes, mas consentido pelo direito. E vamos enxergar isso no Código Civil. Uma série de regras regulando o fato jurídico, em última análise, o que mais nos importa não é o fato em si, mas o fato com a ação humana, o negócio jurídico. E vemos que o sistema do Código de Invalidade, o sistema do Código Civil de Invalidade, ele é informado por dois vetores. Dois vetores que vão definir se nós estamos no campo da nulidade absoluta, da nulidade propriamente dita, ou no campo da nulidade relativa ou da anulabilidade. O marco diferencial entre ambos os institutos no Código Civil é de que as nulidades ferem de regra interesse público e sofrem uma incidência maior no juízo de reprovação social. Portanto, recebe um juízo de reprovação social de maior intensidade. Já a anulabilidade, de regra, fere interesse privado e sofre em menor intensidade o juízo de reprovação social. Esses são os dois critérios, dois vetores diferenciadores, dois critérios diferenciadores do ato nulo, do ato anulado, segundo a doutrina, em que pese toda a discussão se eles são válidos ou não são válidos, mas o Código procura adotar, a doutrina adota de regra esses dois sistemas. E aí vamos ver no Código Civil uma coisa bem nítida. A nulidade ou a nulidade absoluta não se convalesce pela ação do tempo e nem pode ser confirmada.
Já a nulidade relativa se convalesce por ação do tempo, é o caso típico das decadências, né? 4 anos para anular a venda realizada em falta contra credor, se não anulado, nunca mais se pode anular. 4 anos para anular um negócio jurídico celebrado sem assistência pelo menor, ele completando, passando 4 anos, ele mesmo, ninguém mais pode anular, o negócio se torna firme ad eterno. Ou seja, e admitem os negócios jurídicos anulados, admitem confirmação ou pela ratificação ou retificação. O Código Comercial afastou dessa tendência. O Código Comercial tratou muito próximo a anulabilidade da nulidade em razão do interesse posto em jogo. O interesse posto em xeque é sempre um interesse particular, um interesse privado, um interesse empresarial. As relações comerciais, elas devem desaparecer no tempo o mais rápido possível em nome da segurança jurídica. Não se deve dilatar os prazos prescricionais, porque você cria um ambiente de insegurança jurídica no momento em que você alarga o tempo para a impugnação, né, e, consequentemente, desfazimento dos negócios jurídicos. O projeto do Código permite a ratificação, a confirmação do negócio jurídico nulo, quer por retificação, quer por ratificação, do mesmo modo que o negócio anulado. E mais, o negócio nulo, que no Código Civil é imprescritível, no Código Comercial tem prazo, sofre prazo de prescrição. Se convola, portanto, por ação do tempo. E assim tem que ser nas relações comerciais. Não é crível que as relações comerciais possam ser informadas por prazos de 10, 15, 5 anos de prescrição. O comércio não tolera esse tipo de insegurança, esse tipo de incerteza. A possibilidade do negócio ser contestado a todo tempo. Esta é uma mudança filosófica importante do projeto, que sistematiza de forma diferente as invalidades dos negócios jurídicos comerciais ou dos negócios jurídicos empresariais, diferente do que o Código Civil sistematiza a invalidade dos negócios jurídicos em geral. Portanto, nós temos que os atos nulos são passíveis de confirmação. Pela regra geral, eles convalescem com o decurso do tempo, quando prescrita. O Código talvez deva merecer um aperfeiçoamento. Código de nulidade, Código Comercial, não fala em decadência, ele fala em pretensão de invalidação, que na técnica do direito civil não seria nunca muito bem recebido, porque pretensão é exigência. A pretensão de invalidação é meramente uma pretensão processual. Mas o que o Código quer dizer é o seguinte: os negócios nulos convalescem, se não impugnados no tempo estabelecido pela lei, que é um tempo mais curto. Mais importante, a declaração da nulidade ou decretação da anulação não projeta efeito retroativo, salvo por vontade das partes. Anulou é dali para frente. Não há de se falar em efeito ex-nunc. Excepcionalmente, em caso de fraude, o juiz poderá atribuir efeito retroativo, efeito ex-nunc. A regra é o efeito ex-nunc. Não há nulidade sem prejuízo, ou mesmo se esse prejuízo for de pequena monta. Resolve-se perdas e danos, mas não se desfaz o negócio jurídico ou o negócio jurídico empresarial. Também em face da profissionalização que se reveste a atividade empresarial. Não são causas de anulação do negócio jurídico empresarial a lesão por ignorância ou a insolvência declarada.
como consequência, a nulidade ou anulação do ato constitutivo de sociedade importa na sua dissolução. Também, quando, no que tange à sociedade, é preciso entender que a nulidade ou anulação do voto proferido em órgão colegiado deliberativo da estrutura da sociedade será declarada ou decretada se resultado não será declarado ou decretado se não houver alteração do resultado. Não se declara arte, não tem o condão de modificar voto, não tem o condão de modificar o resultado. Aí manifesta a ausência de interesse político, porque não há resultado de sequência. O comércio eletrônico passa a sofrer uma regulação, como eu já disse aos senhores. A autorregulação regulada no código, né? Ou seja, o código permite que os segmentos empresariais tratam normas de autorregulação. Isso vem em boa hora e destina todos aqueles que gostam do Estado patrulhando os negócios. Todos aqueles que acham que o Estado tem que intervir tudo ficam perplexos quando ouvem essa proposta de autorregulação. Estamos voltando ao tempo das antigas corporações de ofício? Não. Aliás, alguma coisa assim. O que é bom do passado temos que trazer para o presente. É lógico. O que foi bom do passado e pode ser bom do presente, por que não trazer? O mundo, a evolução da humanidade é histórica. Nós aprendemos com os acontecimentos históricos. O desenvolvimento da sociedade é um desenvolvimento cultural. E se é cultural, é um desenvolvimento em razão da história do pensamento. Então, não ficou bom. A gente deve fazer. Regula a desconsideração da personalidade jurídica, que o Marcelo Navarro vai falar. E na sociedade limitada, gente, nós tínhamos uma lei de 1919, que era uma lei que dizia assim, uma cartilha de sociedade. Como funcionava bem a sociedade e economia limitada, o Código de Responsabilidade Limitar, perdão. Como aquilo funcionava com o texto 19 artigos. Não é que o Código Civil quis meter o erro, e meteu, e complicou, e burocratizou, e dificultou. O Código Comercial quer resgatar uma legislação, quer resgatar a simplicidade da legislação do passado, que plasmava, que informava a Constituição e funcionamento da sociedade limitada. Pois, por isso, o anteprojeto considera imprescindível que a sociedade limitada conte com um regimento compatível com a extrema flexibilidade do tipo empregado para a exploração da micros e pequenas empresas, não com a burocracia toda. Muito próxima da regulação hoje da sociedade, por cota da responsabilidade limitada, está muito, mas muito próximo de uma sociedade. E precisamos resgatar a sociedade por cota, até para aquelas grandes sociedades que nós chamamos de sociedades familiares, que não necessariamente tem que se organizar pela forma de sociedade anônima. Outra importante inovação no anteprojeto diz respeito à disciplina da liquidação das cotas decorrente da exclusão do sócio por falecimento, retirada, tema que se discute numa significativa quantidade de processos judiciários brasileiros. O STJ todo dia, na sessão de direito privado, nas turmas de direito privado, estamos julgando essa matéria de solução parcial, exclusão de sócio. E por que tanto conflito? Porque mal regulamentado. O código traz uma novidade, chamada sociedade profissional. Você pode ser médico, você pode ser dentista, você pode ser advogado, pode se organizar numa forma de sociedade empresarial e pode também se organizar numa forma de sociedade para prestação de serviço. O código deixou essa opção aos profissionais.
para se organizarem de uma forma de sociedade profissional diferente, né, das demais. Na realidade, não é um novo tipo societário, é apenas uma especialização da sociedade, seja em que forma for, de limitada ou contra de participação. Outra novidade é a supressão daquilo que não existe, que não funciona e quase não tem mais. Das sociedades, o Código suprime a sociedade comandita e das sociedades civis. Aliás, fizemos uma pesquisa no Brasil, as únicas sociedades com participação que nós encontramos, aliás, registro moderno nenhum, são de um passado longínquo, e as mais modernas, as últimas, foram criadas no Ceará apenas por formalidade, nenhuma em uso, nenhuma em atividade. Portanto, nós estamos com algo desnecessário. Também o Código cria regras procurando traçar uma uniformização das regras sobre operações societárias, já disse, trabalhou assiduamente na redução dos prazos de prescrição, regula os contratos empresariais em geral. 5 minutos. 5 se eu não fosse ministro, fosse juiz Bergal, o cirurgião candidato à STJ. Mas eu castigo o Genro. Eu hoje cheguei na casa dele, fui com o terno ali, cadê a gravata? Não tinha. E pensa que me emprestou. Mas sogro não devolve gravata porque ela gosta, não é verdade? Então essa é uma que eu vou levar para Brasília. O livre espontâneo. Não se empresta gravata a sogro. Sogro a gente dá a gravata. Então, eu diria, no bom português, eu me ganhei. Agora, e eu acho que eu vou parar por aqui, nesses 5 minutos que faltam. O Brasil subscreveu a Convenção de Genebra, ou melhor, de Viena, a famosa Convenção das Nações Unidas para a Cumprimento Mercantil, chamado CITES, Convention on Contract for International Sales of Goods. Ou seja, o Brasil subscreveu uma convenção internacional para regular as operações de compra e venda no mercado internacional. Essa convenção o Brasil subscreveu em dezembro de 2012 e 2013, que agora entra em vigor em 1º de abril de 2014. Isso muda as relações contratuais nos contratos de compra e venda internacional. O projeto do Código levou isso em conta. Mas o projeto do Código foi além. Nós não devemos ter regras tão diferentes entre o comércio interno e o comércio internacional. E procurou modernizar as regras do comércio interno, tanto quanto foi possível, ao CIS, a Convenção Internacional. Atento a isso, nós debruçamos sobre a Convenção e vimos o que poderia ser feito em termos de modernização do contrato de compra e venda. Eu quero também chamar a atenção que contrato de compra e venda eu estou falando entre empresas. Não é contrato, serão regulados pelo Código do Consumidor. Contrato entre empresas, exportadoras e importadoras. O mesmo, contrato entre empresas nacionais, entre o Carrefour e a Samsung, onde não temos que falar em relação de consumo. A relação de consumo vai se desdobrar na venda do Carrefour e seu consumidor. Nós estamos falando de regras de compras de mercadoria entre empresas. Contrato genuinamente comercial ou empresarial. Então, e eu chamei a atenção numa palestra que fiz em Curitiba, quinta-feira, uma semana atrás, porque foi feito um congresso sobre a Convenção de Viena, as operações de compra e venda, e alguns já chegaram com o Código do Consumidor. Será que não tem outros
outras legislações para se ler e aprender no Brasil, porque não tem nada a ver isso com o Código Consumidor. E eu destaquei, se nós adotamos uma convenção internacional de regras claras, e vamos querer a intervenção do Estado via juiz, tratando profissionais experientes, tratando empresas que detêm profissionais experientes, que cuidam de importação e exportação. Se for tratarmos isso pelo Código Consumidor, não adianta subscrever a convenção, porque nós já não vamos cumprir. Não vamos cumprir. Então, o Código precisa trazer, e eu dizia isso na comissão, uma mentalidade, ou precisa trazer uma mudança cultural e comportamental. Nós temos instrumentos para resolver os conflitos empresariais, que não precisam, não devem ser resolvidos à luz nem do Código Civil, nem do Código Comercial. Porque nós temos, nem do Código Civil, nem do Código de Defesa do Consumidor, nós temos uma legislação específica, a Convenção de Viena. Convenção de Viena subscrita e incorporada ao direito brasileiro. Portanto, tem força de lei ordinária, que agora faz parte do direito brasileiro. Que, pelo princípio da especialização, tem que ser obedecido, não pode ser derrogado por outras normas anteriores, ou que não tratam especificamente da matéria. Então, tudo isso nós precisamos ter como um salto de modernidade. E o salto de modernidade não pode ser pautado como o desembargador me disse agora há pouco. Olha, esse código não tem mais ambiente porque o Brasil não vive mais aquela euforia de 3 anos atrás. Coitado do povo, coitado da nação, e os seus juristas só enxergam o passado ou o presente, e não tem visão de perspectiva, não tem visão de futuro. Coitado disso. Certamente, isso foi o subdesenvolvimento do direito, quem assim pensava, pelos povos subdesenvolvidos, antes ainda da sistematização do direito, começa com o direito romano. Coitado do povo que tem juristas desse lado, que não enxergam um palmo além dos seus olhos. E, consequentemente, não tem percepção do futuro. Porque não conhece o Brasil. Porque não foi a Sorriso, porque não vai a São Paulo, porque não vem aqui ver as indústrias modernas que estão surgindo no Nordeste. É aquele que certamente não sai do shopping de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou passeia, caminha na praia de Ipanema, Copacabana, só. Porque o dia que ele abrir os olhos e ver o que está acontecendo no Brasil, que apesar de todos os empecilhos que os administradores políticos criam, esse país caminha por si mesmo, nós vamos verificar que esse país vai se modernizando apesar do governo. E quando eu digo apesar do governo, não estou dizendo governo do PT, governo do PSDB, apesar do governo de plantão. Não importa quem. Apesar do governo que comanda o Estado, esse país vem se desenvolvendo. E tem uma vocação enorme para, no futuro próximo, ser realmente uma potência econômica. Não porque assim diz fulano ou político, porque ele tem um potencial, um potencial enorme, no que tange a riquezas minerais, a riquezas culturais, e tem uma inteligência privilegiada. Eu paro por aqui para não explorar meu tempo, depois respondo as perguntas. É um prazer enorme de estar aqui com vocês, falando de algo moderno, diferente de direito constitucional, direito civil, falando de algo que a gente quer dar ao Brasil como uma opção que assegure o desenvolvimento do Estado, que crie um ambiente de negócio seguro e, mais importante, que dê credibilidade internacional ao nosso sistema jurídico. Muito obrigado.